A primeira, que é uma curiosidade de Lennon Dias, ele faz a seguinte pergunta: como vocês lidam com as diferenças, sotaques, quando falam português ou quando brasileiros falam francês, mas estão em processo de aperfeiçoamento da pronúncia? Tu as compris, Michel? Oui, mais je voudrais que tu me traduises encore. Comment vous envisagez les différences, l'accent, quand les gens parlent portugais ou quand le brésilien parle français, mais ils sont dans le procès de perfectionnement de la prononciation? Voilà. Alors, je veux bien répondre. C'est pas forcément académique, mais je pense que quand on apprend une langue, il faut savoir si on va aimer le pays où on va aller. Quando se aprende uma língua, é preciso saber se a gente vai gostar ou não vai gostar do país. Ça, c'est la première chose. Est-ce que lorsque je suis en processus d'apprentissage, tu peux traduire au fur et à mesure, hein, si tu veux. Será se quando eu estou em processo de aprendizagem, je sais que je suis imparfait. Eu sei que eu sou imperfeito. Je sais que je ne vais pas réussir tout de suite. Eu sei que eu não vou conseguir de imediato. Mais ce que je sais, par expérience, Mas o que eu sei por experiência, c'est que l'autre là-bas, le français qui m'apprend le français, le portugais qui m'apprend le portugais, est-ce qu'il connaît bien ma langue? Est-ce qu'il est suffisamment à l'aise avec les définitions? Parce que l'apprentissage, le fait de ne pas savoir, il faut que tu traduises parce que là, je me vais. Mas eu me pergunto, será se o outro que está aprendendo minha língua, ele sabe o suficiente sobre mim? Il sait suffisamment sur moi, sur ma langue, c'est ça? Et en fait, je crois qu'il faut être très modeste dans l'apprentissage de la langue. É preciso ser modesto na aprendizagem de uma língua. Et puis être complètement, si possible, bien sûr, être détaché de l'orgueil. On s'en fout si tu ne parles pas bien français. On s'en moque. Parce que, est-ce que tu veux exprimer quelque chose? Est-ce que tu veux apprendre quelque chose? Uhum. E é preciso também se desprender do orgulho. Pouco importa se você fala imprecisamente o francês. Vous, les Brésiliens, vous avez un avantage, vous parlez avec les mains. Vous les Français, non. Os brasileiros temos uma vantagem, nós falamos com as mãos, como os italianos. Ça veut dire, pour moi, ça veut dire que quand tu vas vers les autres, Isso quer dizer que quando se vai em direção aos outros, quand tu vas vers les autres, quand tu es ouvert, quand il n'y a pas le Covid-19, mais não tem Covid-19. Ouais. Mais c'est d'abord l'amour, c'est d'abord l'amitié, c'est d'abord la simplicité. Uhum. Puis il y a mille... a simplicidade. Alors évidemment, il y a des textes techniques. Il y a des, si vous êtes juriste, bien sûr, il faut utiliser les textes légaux. Mais d'abord, quand on apprend une langue, on l'apprend aussi parce qu'on aime l'autre. Mas que aos termos técnicos, ele dá o exemplo de, por exemplo, se você é um jurista, há termos técnicos específicos, legais, mas quando a gente aprende uma língua, a gente tem que ir em direção ao outro, né? Tem que se interessar pelo outro. Né? Philippe, peut-être quelque chose? Uma anedota, talvez. Acho que é mais fácil para um francês aprender um idioma
estrangeiro, particularmente na América Latina. Porque se você trata de... Se não entende algo, a pessoa vai tratar de repetir, mas utilizando outros termos, outras palavras. Na França, quando um estrangeiro trata de falar, e o francês vai repetir 10 vezes a mesma coisa, isso acho que traduz uma abertura maior na América Latina, frente ao outro, fazendo esforço para que o outro possa entender. Totalement. Oui. O francês generalmente não está fazendo o mesmo esforço. Mas para o estrangeiro tem que insistir no francês e falar outras palavras para quem pode entender. Sim. Il y a un effort intellectuel de la part du Brésilien, du Vénézuélien, du Colombien, pour expliquer, pour rentrer dans le français, lui, carré comme ça. J'ai dit que c'était blanc, c'est blanc. Non, le Brésilien, il va décrire le blanc. Il va aller de l'autre côté. Et ça, c'est une souplesse de l'esprit. C'est une qualité que j'ai trouvée beaucoup chez les Latinos-Americanos, chez les Brésilianos. C'est cette finesse, cette capacité à prendre des informations, à les mixer et à offrir. Le français, c'est pas. À part certains que je connais. Então, acho que, para sintetizar o que o Michel disse, uma característica talvez francesa, né, seria um pouco branco é branco e pronto, há uma certa objetividade nas definições, enquanto um brasileiro ele acaba explicando com mais detalhes quando se pergunta sobre alguma coisa, né, acaba esmiuçando mais, acho que é isso. E claro que a gente evita os clichês, eles existem, são para serem confirmados, desfeitos e tudo mais, mas toda a generalidade acaba implicando